Religião aprisiona ou liberta a mente? Qual é a religião melhor para a gente se conectar com a força superior? A palavra religião fala para religar. E será que a gente precisa frequentar uma instituição? Será que a gente precisa frequentar um meio com algumas pessoas para estar se religando, se conectando com a inteligência superior? Eu vou trazer a religião, um conceito, talvez de uma forma que você não ouviu falar ainda, que é uma integração da ciência e também da espiritualidade. Então, a religião, ela é departamentos dentro da Matrix. Porém, por mais que sejam departamentos dentro da Matrix, mesmo assim, você pode estar se conectando com Deus, com uma força maior, através de qual religião seja. Basta a pessoa ter fé que a pessoa já está se conectando. Deus está em tudo que existe. Se formos estudar a ciência, a física quântica fala que a matéria, o nosso universo material, na verdade é energia condensada. Tudo que existe no nosso mundo tangível é formado por maior parte de espaço vazio. E o pouco de massa que tem é a energia. Essa energia está vibrando muito alta, porém, numa vibração baixa, ela congela e se torna matéria, se torna em tudo que existe. Ela é subdividida em tudo que existe. Essa energia é onipresente, onisciente e onipotente. E por lógica, essa energia é puro amor e pura harmonia. Então ela é onipresente, ela está presente em tudo, ela é onisciente, tem ciência de tudo e é onipotente, tem potência de tudo. Nós estamos aqui no nosso planeta Terra, nesse universo nosso, experienciando uma consciência dentro de um corpo humano. Então, a gente precisa de religião para entender isso, ou a gente pode entender isso através, hoje, da ciência. Então, a gente pode ter as nossas experiências espirituais fora de uma instituição religiosa, por exemplo. Porém, se você frequentar uma religião, você tem mais pessoas vibrando na mesma sintonia, buscando a mesma coisa que você, e é possível que você sinta muita presença, muita conexão, muito amor por essa inteligência superior que está em tudo que existe. O problema das religiões é que elas são departamentos dentro da Matrix, e a Matrix é um jogo, é uma simulação holográfica para manter as pessoas presas dentro dessa realidade, para as pessoas continuarem acreditando que a única coisa que existe é o mundo material. Só que o mundo material não é bem material assim. Então, a religião, geralmente, às vezes acaba separando nós, colocando Deus como algo que está lá nas nuvens, algo que está fora, que está separado. E, na verdade, nós estamos todos conectados, nós estamos todos na mesma bolha de realidade. Nós somos pura energia dividida em consciências diferentes, mas essa energia, ela vem da mesma fonte. Então existe um único criador para tudo que existe. Só que esse criador, ele se dividindo em tudo que existe, ele se dividiu em consciências. E essas consciências, esquecidas de quem elas são por essência, para ter diversão no jogo da brincadeira da existência, elas vão expandindo suas consciências e vão se tornando cada vez mais conscientes de si mesmas, se conectando com a fonte. Isso através de religião ou não necessariamente através de religião. E quando essas consciências elas vão cada vez mais expandindo, elas chegam a um patamar que elas se colocam a serviço aos demais. Elas saem do ego humano e elas se sentem
una com tudo que existe. Então ela sabe que a outra pessoa é a mesma essência dela, a outra pessoa é energia igual a ela, que está conectado na mesma fonte, que vem da mesma fonte, criadora de tudo que existe. Então essas pessoas, às vezes elas, com expansão de consciência, elas frequentam centros religiosos porque lá as pessoas estão buscando a verdade, estão buscando a conexão maior. Então nós temos várias consciências de alto grau de envergadura, de evolução e de luz. Essas consciências são viajantes no tempo, essas consciências elas viajam planetas, viajam galáxias. Essas consciências se passam por Jesus Cristo, se passam por caboclos, por preto velhos, por santos, por Nossa Senhora Aparecida, por Buda, por Hare Krishna, por Osho, por diversos tipos de nomes, Chico Xavier, Bezerro de Menezes, Allan Kardec. Então essas consciências tem umas que são mais evoluídas, outras menos evoluídas, e elas servem dentro das religiões. Porém, as religiões ainda estão dentro da Matrix, é um departamento da Matrix, de uma simulação de realidade aqui da terceira dimensão. E a Matrix, ela não quer que você saiba que você é energia, que você já está conectado com Deus, automaticamente você pode resolver todos os seus problemas. Então, elas aprisionam, a Matrix faz um sequestro emocional das pessoas para que as pessoas, às vezes, na maior parte das vezes, ficam barganhando, pedindo coisas para Deus, sendo que elas não precisavam propriamente pedir, porque a abundância faz parte da essência de quem elas realmente são. Então, muitas vezes existem os dogmas, os livros nas religiões, com algumas mensagens boas, alguns dogmas bons, mas os outros dogmas que aprisionam as pessoas. Foram feitos até estudos onde revelam que a maior parte das pessoas pedem as necessidades básicas dentro da religião. É dinheiro, é o comer, é o morar, é o se vestir. Então, se chegou numa conclusão que se resolvesse as necessidades básicas, tirasse as pessoas desses aprisionamentos emocionais e elas se conectassem com a prosperidade, muitas religiões deixavam de existir. E essas pessoas deixavam de se conectar com Deus? Não. E essas pessoas estão se conectando com Deus dentro das religiões? Sim, em partes. Porém, não é a transcendência, não é a união, não é a conexão maior, final, com a fonte criadora. A gente precisa fazer reforma íntimas, a gente precisa expandir nossa consciência, a gente precisa estudar, trabalhar e ajudar o tempo todo. Fazer essa reforma íntima é a gente entender que nós somos responsáveis de tudo que acontece, até das coisas ruins. Trabalhar o perdão, trabalhar a aceitação. Quando o outro vem com ofensas, não pegar a ofensa do outro, emanar amor ao invés de emanar ódio contra a pessoa, não emanar emoções baixas, sentimentos baixos, sentimentos ruins para outras pessoas. Então, pessoas com um grau de expansão de consciência ainda ínfimo precisam de religião, porque é uma forma, é um método delas poderem terem um pouco mais de consciência. Dentro da Igreja Católica nós temos os 10 mandamentos e algumas coisas dos 10 mandamentos. Não roubar, não furtar. Então precisa ainda falar para as pessoas não roubar, não furtar, porque o grau de consciência e de evolução ainda não chegou a esse ponto de entender que nós vivemos em uma única essência, numa única presença, numa única fonte criadora, e essa fonte, o outro é uma extensão de eu mesmo. Essas informações são informações da física quântica e tem muitas pessoas que já entenderam isso e estão passando essas informações para os demais. Essas pessoas, na maior parte das vezes, não frequentam religião para se conectar com Deus, já vive uma certa comunhão, vai mais em religiões para
se servir como instrumento de Deus para servir as outras pessoas, fazendo caridade, dando passes de amor, promovendo curas no campo emocional, espiritual, mental, físico, e por aí vai. Então, as religiões, todas elas hoje, o fato da pessoa frequentar uma religião, ela já está buscando algo superior. E o fato dela querer buscar algo superior, ela já está conectado com algo superior. Só que ainda não é uma conexão transcendente, porque existem muitos tabus, preconceitos, paradigmas, zona de conforto e autossabotagem dentro das religiões. Então, as religiões têm muito o que evoluir ainda, e o pior é que quando elas evoluírem de verdade, elas vão deixar de ser departamentos da Matrix e automaticamente, às vezes, não exista mais religião, porque a pessoa vai se tornar o seu próprio templo. A pessoa vai se religar olhando para dentro dela. Então tá aqui uma explicação, eu acho que eu falei bastante, enrolei bastante aqui, mas é um assunto bastante delicado, um assunto bastante amplo, e a gente precisa ter bastante cautela conforme a gente vai falar, porque as pessoas ainda, muitos não têm um grau expandido de consciência e podem se ofenderem, e as ideias a gente pode conflitar, mas eu quero dizer que todas as religiões conectam com algo maior, e todas as pessoas precisam passar por algumas ou por várias religiões para expandir suas consciências. Então, nessa vida ou em outras vidas, a gente já frequentou vários tipos de religião. Mas chega um momento que a gente vê que esse religar está em tudo. Então, às vezes não é mais necessário a gente frequentar um centro religioso. A gente já consegue vibrar na conexão com Deus, no amor universal, a todo momento de nossas vidas. E aí fica mais fácil da gente acolher as outras pessoas e acolher, inclusive, as pessoas que frequentam as religiões. Nos vemos no próximo encontro. Eu me chamo Josnei Silveira, atuo como terapeuta healer, e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque aqui de verdade tem conteúdos para transformar a sua vida, e também clica no sino de notificação para você não perder de primeira mão nenhum vídeo que eu subo para o YouTube. Um forte abraço e até mais.